Olá, pessoal. Esse vídeo é um vídeo de tutorial a respeito da instalação do IVMS Server. Nesse caso aqui, a gente já tem uma máquina preparada para poder fazer a instalação. Já houve a liberação de portas no Firewall. Também, aqui no caso, eu estou rodando, né, uma versão do Windows Server 2019. Para poder fazer a instalação, já foi liberado, foi desativado o firewall e o antivírus. A gente recomenda fazer esse tipo de desligamento, tanto do firewall quanto do antivírus, pelo menos durante o processo de instalação. Feito a instalação, você pode estar voltando aí o firewall ao normal, o antivírus e os demais programas que você utiliza aí para poder fazer monitoramento na rede, ok? Bom, para isso agora, depois que está tudo preparado aqui, o nosso computador já está pronto, a gente vai acessar aqui os arquivos de instalação, e a gente tem dois arquivos aqui. O primeiro arquivo que a gente vai instalar é o nosso banco de dados, é este arquivo aqui, MySQL Server for IVMS. A gente seleciona ele. Aqui, na verdade, é sempre bom voltar aqui, sempre executa como administrador. Tá? Embora a mensagem aqui seja a mesma, mas é sempre recomendado executar a instalação como administrador. A gente avança aqui no processo de instalação, aqui é o diretório de instalação, onde ele vai ser instalado. Aqui nesta janela, a gente seleciona quais versões do MySQL a gente vai instalar. Nesse caso dessa instalação, como é uma instalação genérica, eu vou deixar todas as versões selecionadas, ok? Mas vocês vão ver que eu vou estar utilizando a versão 5.6 aqui. Vamos avançando nos passos e vamos aguardar a instalação do nosso banco de dados. A instalação foi feita, a gente vai executar ela primeiramente, antes de continuar o restante da instalação. Então, a gente deixa marcado esse checkbox aqui. E aqui a gente tem o nosso primeiro contato com a nossa instância de banco de dados, o nosso MySQL Server. O primeiro passo, conforme mostra na documentação, a gente precisa adicionar o nosso servidor de banco de dados aqui. Aqui a gente define o nome, vamos deixar esse nome por padrão. A versão, conforme eu havia dito, eu vou utilizar a 5.6. Na documentação tem um pouco mais de detalhes sobre as versões, mas eu vou usar a 5.6. Essa porta é uma porta local que vai estar sendo utilizada por esse serviço. Esse é o seu endereço IP local também do serviço de banco de dados. É altamente recomendado não liberar essa porta no firewall, porque caso você libere ela, você está deixando a sua aplicação vulnerável, o seu banco de dados vulnerável, ok? Então, essa porta não foi liberada no nosso firewall, ok? Vamos continuar finalizando aqui. Ele vai aparecer aqui para a gente com o status running. Feito isso, o primeiro passo da instalação está completo. Vamos minimizar essa janela, acessar novamente a pasta de arquivos e executar agora o arquivo IVMS Server. Mais uma vez, até havia me esquecido de novo, vamos executar como administrador. Prosseguir normalmente com a instalação aqui. Nesta janela, ele dá para a gente a possibilidade de escolher quais instâncias nós vamos utilizar para poder, na instalação do IVMS. Nesse caso aqui,
e acredito que 99,9% dos casos, a gente vai fazer a instalação completa. Então, colocamos aqui o modo de instalação completa. Vamos prosseguir e aguardar a instalação. Bom, após a finalização da instalação, essa janela aqui vai ser exibida com uma mensagem de que ocorreu a instalação com sucesso. Vamos clicar aqui em Finish. E agora vamos para os primeiros parâmetros de configuração aqui do servidor, que são alguns parâmetros iniciais que são obrigados a serem feitos. Aqui a gente tem o endereço IP do nosso servidor do banco de dados. Aqui, como a gente pode ver, uma configuração para comunicação com a instância MySQL Server. Aquela porta que a gente havia deixado no primeiro passo aqui, né? A porta 3321. E os demais parâmetros aqui que a gente não recomenda ser alterado, tá? Questão de usuário e senha, isso aqui não vai ter muito impacto no funcionamento do sistema. Antes de clicar em Next, vamos clicar aqui no botão de teste. Ele vai dizer para nós que está tudo ok, ou seja, a comunicação do IVMS Server com o MySQL Server está funcionando. Clicamos em Next. Ele vai montar todo o nosso banco de dados e vai mostrar para a gente agora alguns parâmetros de rede. Nesse caso, aqui, Internet Address, nós temos o nosso IP público, tá? Esse é o endereço IP público da minha máquina. E esse é um endereço IP local. Em seguida, a gente tem os parâmetros de download Wi-Fi. Aqui, se a sua solução for utilizar download Wi-Fi, deixe essa opção marcada e aqui coloque o nome da rede que vai servir para poder fazer a parte de download. Então, aqui vai o nome do roteador, né? O nome do roteador, o nome do Wi-Fi que você utiliza, que é o SSID, o nome da rede Wi-Fi. Nesse caso aqui eu não vou habilitar, mas caso você for utilizar, apenas deixe habilitado e coloque aqui o nome da rede. As demais configurações você não precisa alterar. Essa é uma porta utilizada no caso de comunicação com um banco de dados dedicado ao sistema de sensor de fadiga ADAS, e as portas a gente não recomenda que seja alterada para não gerar um eventual conflito de instâncias rodando na mesma porta. Aqui a gente configura a nossa porta que vai ser utilizada para o serviço de web. No meu caso, vou escolher a porta 80. Você tem a liberdade de escolher entre as demais portas 8080, 88 e 8088. Lembrando que as portas 8080, 8088 e 88 é necessário fazer a liberação da porta TCP no seu firewall, ok? A porta 80, ela já vem por padrão liberada. Vamos clicar em Next e aguardar a finalização, né? Ele mostra algumas mensagens para a gente, sempre dizendo para a gente permitir o serviço através do firewall, ou seja, liberação de portas, a gente já fez. Caso você tenha alguma dúvida, existe um vídeo que vai mostrar a parte de liberação de porta. A gente vai iniciar o nosso sistema aqui clicando em Finish, e é sempre bom a gente dar uma olhada no README que ele vai gerar para a gente com relação às portas e endereços configurados. Clicou em Finish, mostrou aqui para a gente algumas informações importantes. Ele sempre lembra para a gente fazer a liberação das portas 6601, 6635 e a 80. No meu caso, a 80 ela já vem liberada por padrão. Sempre bom conferir isso na sua política de segurança. Tá? Outra questão importante é
Caso você vá utilizar a visualização por mais de 6 canais de vídeo simultaneamente, faça a liberação dessas portas, 26.604 até a 26.609, ok? Aqui a gente tem a informação do nosso endereço IP do servidor de acesso. Depois a gente vai fazer uma demonstração utilizando um serviço de DDNS, a porta de serviço 6608, e mostra demais outras informações aqui para a gente, ok? Mas o mais importante aqui neste caso é sempre ficar atento com essas portas sendo liberadas, essas outras portas para caso de visualizações acima de 6 canais simultaneamente, né? E também a parte do endereço dele, que na verdade é o nosso endereço IP público, que nós vamos acessar utilizando a nossa porta configurada anteriormente, que no nosso caso é a porta 80, ok? Mas aí vai de acordo com a sua configuração que você preferiu, podendo ser a 8088, 88, etc. Aqui ele mostra para a gente alguns históricos de atualização. E essa tela ela é bastante importante, onde ele vai fazer a verificação do nosso banco de dados. Então, vamos clicar aqui em Start. Ele vai começar a fazer as verificações. Inclusive, nesse caso, é extremamente importante fazer essa verificação, porque não foi criado nenhum usuário para poder estar acessando o servidor. E é nessa etapa que ele cria o nosso usuário padrão, o nosso usuário administrador. Então, ele vai mostrar aqui para a gente, ao final, que não existe um usuário, vai fazer a criação e já vai deixar o sistema pronto para a gente poder estar operando. Bom, aqui a gente pode ver que ele não encontrou nenhum usuário, então ele vai adicionar um novo usuário ao nosso banco de dados e vai perguntar para a gente, após a finalização, se nós queremos iniciar o nosso servidor. Vamos clicar em Sim, e aqui ele mostra para a gente a nossa tela de gerenciamento das instâncias do servidor. Então, toda a parte de gerência de servidor, ela é feita aqui. A gente aguarda todas as instâncias iniciarem. No nosso caso, a gente pode ver aqui que todas as instâncias estão ocorrendo de forma esperada, né? Todas elas estão ok, estão funcionando. E aqui, cada uma delas possui uma configuração específica que você pode fazer de porta. Lembrando, como consta no documento, a gente aconselha nunca fazer essas alterações de porta, ok? Agora, feito isso, a gente está pronto para poder acessar o nosso servidor, a instalação está pronta. Para o primeiro contato, né, do servidor, a gente clica aqui em Login, ele vai abrir o nosso navegador e vai mostrar para a gente a nossa interface de login do sistema, ok? Então, com isso, a gente finaliza o processo de instalação do nosso servidor. O servidor está instalado.